começar a gravar. Tá começando. Beleza, então tá. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Sara, eu sou estudante de psicologia, faço parte da Liga de Psicanálise e hoje eu vou estar responsável por fazer o primeiro dia do GEL sobre o tema perversão. O meu objetivo hoje é dar mais uma contextualizada, o que é perversão, um pouco de contexto histórico, um pouco de como esse conceito foi cunhado, como esse conceito foi, enfim, produzido, e dar uma coisa mais introdutória, assim, né? E no final eu também trouxe um caso que eu peguei de um artigo. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês esse caso, sempre a gente discutir, enfim. É importante falar que, como a nossa liga ela é bem de várias áreas, tem pessoas de várias áreas e tudo mais, se vocês verem algum termo ali que vocês não conheçam, ou enfim, é só dar um grito, porque eu sei que existem pessoas aqui que têm com níveis diferentes de conhecimentos dentro da psicanálise, então é importante sempre, não sei o que é isso, pode explicar um pouco melhor, só dar um grito, que daí a gente vai se entendendo melhor. Mas então, vou começar trazendo a definição de perversão pelo dicionário de psicanálise de Rodinesco e Plon. Vou ler então aqui a definição para vocês. Eles dizem que o termo é derivado do latim pervertere e é empregado em psiquiatria e pelos fundadores da sexologia para designar, ora de maneira pejorativa, ora valorizando-as, as práticas sexuais consideradas como desvios em relação à norma social e sexual. A partir dos meados do século XIX, o saber psiquiátrico incluiu entre as prevenções práticas sexuais tão diversificadas quanto incesto, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, travestismo, narcisismo, autoerotismo, coprofilia, necrofilia, exibicionismo, voyeurismo e mutilações sexuais. Em 1977, entretanto, a psiquiatria modificou esse termo perversão e começou a chamar de parafilia. Já na psicanálise, o termo perversão ele foi adotado como conceito pela psicanálise, que assim conservou a ideia de desvio sexual em relação a uma norma. Não obstante, nessa nova acepção, o conceito é desprovido de qualquer conotação pejorativa ou valorizadora, e se inscreve, juntamente com a psicose e a neurose, numa estrutura tripartite. Freud sublinhou o caráter selvagem, bárbaro, polimorfo e pulsional da sexualidade perversa. Uma sexualidade infantil em estado bruto, cuja libido se restringe à pulsão parcial. Ao contrário da sexualidade dos neuróticos, essa sexualidade perversa não conhece nem a proibição do incesto, nem o recalque, nem a sublimação. Então, essa definição aqui que eu trouxe para vocês vai dar base para o que a gente vai falar durante o nosso encontro. Então, vamos lá. Trazendo um pouquinho a diferenciação de disposição perversa polimorfa e perversão. Aqui na definição pelo dicionário, eles falam que tem caráter polimorfo, caráter perverso. Então, vamos fazer essa diferenciação. O que é a disposição perversa polimorfa? Ou sexualidade perversa polimorfa, enfim. A sexualidade é uma característica própria da sexualidade infantil. Então, todo mundo, antes da genitalidade, passa por essa disposição perversa polimorfa, e ela diz em relação a desvios em relação à genitalidade. Ou seja, tudo que não é o prazer genital. São prazeres que estão ligados a determinadas partes do corpo e zonas erógenas, como, por exemplo, prazer oral, prazer anal. Toda a vida sexual é marcada pelos prazeres parciais. Então, mesmo na vida adulta, mesmo pós essa genitalidade, pós a sexualidade infantil, a gente continua com a marcação desses prazeres parciais, tanto que por isso a gente tem prazer com o beijo ou com outras formas de... Como, por exemplo, o Freud fala, enfim, tem a questão de como as crianças elas gostam de se exibir, e é uma coisa muito característica da sexualidade infantil, por exemplo, de se exibir, de se mostrar, de querer ver o outro, sentir prazer em ver o outro e ser visto. E isso é uma coisa que pode seguir, assim, né, depois para a vida pós-genital. Mas isso é normal, isso está dentro do desenvolvimento entendido como normal da sexualidade para Freud, né? A gente passa para a sexualidade infantil pré-genital, que tem essa característica da pulsão parcial, né? Não é uma coisa do corpo inteiro unificado, mas sim de zonas erógenas pontuais. Já a perversão, o que difere, né? A perversão também tem essa questão da modalidade de prazer
que está presa na questão da parcialidade, ou seja, na questão de zonas, na questão de não entender como o indivíduo como um inteiro, mas sim como zonas pontuais e parciais. Na perversão, existe toda uma organização psíquica que está organizada nisso, que está fixada nisso, mesmo após a questão da genitalidade. Então, não é só uma coisa que fica ali na infância, que é o que eu entendi como normal pela psicanálise, mas que segue na vida adulta, mesmo após a primazia genital. Na perversão, o psiquismo dos indivíduos ele está organizado a partir de uma forma específica de enfrentar a castração e manter o narcisismo, que depois a gente vai entrar fundo nisso. Então, não é uma coisa normal, não é uma coisa que é esperada como se fosse a disposição perversa polimorfa, que ali na infância é o esperado. É uma coisa que ela segue para depois dessa vida adulta, para depois dessa vida genital. Então, a sexualidade perversa e a sexualidade genital, elas têm a mesma origem, que é a sexualidade infantil. A diferença é que a perversão tem sua organização fixada na parcialidade. Acontece uma fixação ali e não tem a condição, né, de evoluir, que como a psicanálise diz, para essa questão genital. Por isso, a gente pode destacar a importância da história do sujeito nos caminhos dos desdobramentos pulsionais. Porque todo mundo parte ali do mesmo ponto, que é a sexualidade infantil, que é a perversa polimórfica, que tem a parcialidade. Só que o que vai diferenciar se o indivíduo vai ter uma sexualidade que é considerada normal e genital para a psicanálise, para Freud, ou uma sexualidade perversa, são a questão das histórias do sujeito, como ele lida com essas pulsões. Trazendo um pouquinho, então, como ocorre essa construção do termo perversão, para dar uma contextualizada, para explicar um pouquinho melhor o que é a perversão para Freud. Em 1905, nos 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade, no ensaio 1, As Inversões Sexuais, Freud começa a apresentar a perversão, esse conceito. Nesse texto, o Freud traz que a neurose é o negativo da perversão. Em que sentido? No sentido, aqui ele se refere ao negativo de um filme fotográfico, não sei se todo mundo tem familiaridade, mas o filme fotográfico, ele é o inverso da foto. Então, por exemplo, as cores estão invertidas, e aí quando tu vai revelar o filme para ter a foto, as cores se invertem, e aí fica na foto, fica a cor da foto de verdade. Então, quando Freud fala que a neurose é o negativo da perversão, ele quer dizer que na neurose existe o campo do simbólico, o campo do recalcado, o campo da fantasia. Na neurose, a gente recalca as coisas, a gente tem produção simbólica, existe uma questão da fantasia ali. Nem tudo é concreto, mas sim simbólico e fantasioso. Já na perversão não existe essa coisa do simbólico. A sexualidade é positivada em ato, ou seja, não existe essa coisa da fantasia, do recalque. O perverso ele não fantasia, ele age no prazer sexual. Ou seja, não existe a coisa de recalcar os desejos, de vou elaborar isso, vou ter uma produção simbólica. Isso não existe na perversão. O perverso ele vai concretizar a sua pulsão, o seu desejo, o seu prazer sexual em ato. Em 1922, nos 24 textos sobre o Édipo e a inscrição da diferença anatômica entre os sexos, o Freud vai falar sobre relacionar com a castração. E ele vai trazer como a criança vai lutar contra a castração, que é o conceito do mecanismo de Velegunum, eu não sei falar certinho, mas esse mecanismo ele diz sobre negar a diferença anatômica entre os sexos, né? Então a criança vai estar ali em frente à castração, mas ela vai negar aquilo, ela vai negar aquela diferença anatômica, ela vai desmentir aquela castração. Freud fala que desmentir a castração ela é um processo próprio frente à luta por não ser castrado, né? Porém, a gente espera que, no desenvolvimento normal, a criança deixe isso para trás e acabe aceitando a castração. Porém, na perversão, e é isso a origem, o ponto central da perversão, é que não existe essa aceitação, existe a recusa da castração, existe o desmentir a castração. Então, o indivíduo ele não vai aceitar a castração, por mais que ela esteja ali imposta a ele, ele vai recusar ela. E é esse o ponto-chave, o ponto central da perversão. Em 1927, no texto Fetichismo, Freud fala sobre como o perverso ele desmente a castração materna de forma a ficar sem efeito a autoridade paterna. Ele também fala que o desmentir da castração é uma tentativa do eu, uma tentativa do ego, de proteger-se do efeito da castração em si mesmo. Só que tem uma coisa que é muito importante a gente destacar. Como é que o indivíduo ele vai desmentir, ele vai negar algo que é da realidade, que está sendo imposto a ele?
não tem como, né? A gente sabe, não tem como ele fugir, está sendo imposto a ele não tem como negar. Mas mesmo assim ele nega. Como é que funciona isso, então? Nos indivíduos perversos e com essa questão de desmentir a castração, para isso poder ocorrer, ocorre a clivagem do ego. A clivagem do ego é o que garante a desmentida e, ao mesmo tempo, atendimento à realidade. Mas o que é a clivagem? O que é essa clivagem ou cisão do eu, cisão do ego, clivagem do ego? A clivagem ou cisão do eu ocorre quando existe um excesso pulsional. Então, por exemplo, no contexto perverso, frente à castração, existe o reconhecimento do perigo real, o indivíduo reconhece que existe o perigo real, que nesse caso existe o perigo da castração, ele vai se submeter a essa castração, renunciar à satisfação pulsional, porém, ao mesmo tempo em que ele se submete a isso, ele rechaça a realidade. Então, aquilo é imposto a ele, ele não tem aquilo está imposto para ele, mas ao mesmo tempo ele ainda vai negar essa realidade. Laplanche e Pontales trazem no dicionário deles de psicanálise: uma das particularidades desse processo é não levar à formação de um compromisso entre as duas atitudes em presença, mas mantê-las simultaneamente sem que entre elas se estabeleça relação dialética. Ou seja, não existe uma formação de compromisso entre id e superego, uma formação de compromisso no sentido de tipo, ok, queremos ter esse prazer, não queremos renunciar essa satisfação pulsional, porém temos a realidade aqui que está dizendo que não pode ser, que tem a castração. Então a gente vai entrar, fazer uma formação de compromisso para chegar num consenso, em alguma coisa que seja bom para os dois, né? Isso não acontece na questão da clivagem e da cisão do eu. Isso não ocorre, não existe essa formação de compromisso. As duas partes, a questão de não querer negar esse prazer pulsional e a questão da realidade que está ali para dar a questão da falta, a questão da castração, elas ficam existindo as duas ao mesmo tempo, né? E para isso o ego tem que cindir, ele tem que se dividir, né? Cisão e divisão, e é uma ferida que abre e que nunca mais se fecha, pelo contrário, ela só aumenta. Porque um psiquismo ele não pode continuar, como é que ele vai continuar existindo com duas ideias contraditórias, né? Então o ego ele cinge para poder ter essas duas realidades no mesmo psiquismo. A clivagem do eu ela tem diversos prejuízos nas aquisições do narcisismo, né? Porque ela corre frente a essa questão da castração, em que o indivíduo está ali renegando a castração, que tem um papel muito importante para a construção do narcisismo. Um indivíduo com uma clivagem do eu, clivagem do ego, ele vai ter comprometimento das fronteiras entre o eu e o outro, e também entre o seu interior e o seu exterior. Então é muito importante a gente aqui retomar que para um indivíduo ser perverso, ele passa pela castração e ocorre essa clivagem do ego, porque ao mesmo tempo que ele quer atender aos desejos pulsionais, ele também tem a realidade ali da castração que está sendo imposta a ele. Assim, a perversão, então, é a alteração da capacidade de significância da representação do psiquismo, né? Porque não existe a questão da representação, da castração nesse psiquismo, ela é alterada. Existe a recusa da percepção da castração, ou seja, a recusa de se reconhecer marcado pela falta. Falta essa que é vista como uma ferida narcísica insuportável. Então, para o indivíduo perverso, essa questão da falta, essa questão, né, de não ter algo, essa questão da castração, é algo que é uma ferida muito grande. Eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho um caso que eu vi num artigo, O Papel da Recusa das Relações entre o Narcisismo e as Perversões, de Emily Terezinha Naves. Ela traz aqui um caso para a gente pensar um pouquinho, discutir um pouquinho essas questões da perversão, essas questões do narcisismo também que existe na perversão, né? Então, eu vou ler aqui para vocês o caso. Eu peguei alguns trechos somente para a gente poder conversar aqui um pouquinho e ver as ideias de vocês. Antônio chegou à psicoterapia após completar 34 anos. Apresentou-se à primeira entrevista com uma péssima aparência pessoal. Estava mal vestido, higiene bastante descuidada e parecia iniciar a dia sem tomar banho. Trazia consigo jornais velhos cuidadosamente guardados em um saco plástico. No momento que começou a falar, surgiu uma impressão oposta, pois percebi que, apesar de parecer indigente, apresentava uma capacidade de comunicação bastante eficiente, desenvolvendo suas ideias de forma clara e inteligente, usando um vasto vocabulário e uma adequada organização de pensamento.
Procurou atendimento porque estava com dificuldades para dormir e tinha medo de ficar doente ou morrer, deixando evidente em suas queixas um alto nível de angústia. A sexualidade do Antônio apresenta uma dinâmica complexa. Ele relata que não tem relação sexual genital há aproximadamente 10 anos e justifica essa inibição pelo medo da AIDS. Diz que sente um grande temor no ato sexual e uma impossibilidade de consumá-lo. Sua atividade sexual consiste no ato masturbatório intenso e constante. Ele é assíduo usuário do sexo por telefone, esse artigo dos anos 2000, por isso o sexo por telefone. Vangloria-se por ser um excelente amante, pois, segundo ele, suas parceiras gozam com facilidade, já que é competente na criação de fantasias sexuais. Nas suas fantasias aparecem componentes sadomasoquistas muito elaborados, mas, na maioria das vezes, ele se coloca como objeto agredido. Tem a fantasia de ser dominado pela mulher, sendo ela que controla e conduz a relação. Suas fantasias são descritas com detalhes, chegando às vezes à beira de um delírio. Apresenta também comportamento voyeurista. Costuma observar casais durante o ato sexual, sem a permissão deles, em pequenos hotéis da periferia da cidade. Apresenta uma transferência altamente erótica e idealizada. Relata com detalhes suas fantasias sexuais em relação à minha pessoa, a terapeuta. Tenta usar vários tipos de argumentação para me convencer que é um homem interessante e que seria um parceiro ideal, já que tem um talento especial para o sexo, além de ser inteligente, crítico e bem informado. Segundo ele, apesar do medo da AIDS, teria coragem de ter relações sexuais comigo, porque confia em mim e acredita que eu não o contaminaria. Antônio diz: ontem fiz sexo por telefone. Ela me disse que seu marido não dá prazer para ela. Aí eu disse: ele não te dá prazer porque ele não te toca como você gosta. Aí fui falando com detalhes, e ela gostou tanto que rapidinho chegou ao orgasmo. Enquanto ia falando, ia me masturbando. Em outra sessão, falando sobre seu medo da relação genital, diz: eu não transo porque as mulheres não são dignas de confiança. Elas transam com todo mundo. Quem garante que elas não vão ser contaminadas pelo vírus da AIDS? Prefiro me masturbar do que correr o risco de morrer. Eu preservo muito a minha vida, eu gosto de mim. Mas não vai pensar você que eu não gosto de sexo. Eu tenho uma vida sexual muito ativa, só que faço comigo mesmo ou por telefone. Sei que dou muito prazer às mulheres. Você conhece algum homem que já conseguiu ficar 10 anos sem transar para poder preservar a vida? Acredito que não, porque eu sou o único e me sinto especial por gostar tanto da vida. Viu o que você está perdendo? Não existe um homem tão puro como eu. Basicamente, eu trouxe esses recortes desse caso, que é um caso interessante, e vou trazer alguns apontamentos que são discutidos nesse artigo a respeito desse caso. Existe uma dinâmica sexual compulsiva em que o outro ele precisa ser controlado, ele precisa ser o detentor do desejo. Isso é muito característico dos indivíduos perversos, né? Existe um comportamento permeado por uma urgente necessidade de supervalorização do eu. E para alcançar esse intento, ele desconsidera a realidade, assim como na questão da castração, que o indivíduo perverso simplesmente vai ignorar a realidade da castração. Existe ali um processo paradoxal de negação e, ao mesmo tempo, de reconhecimento da realidade. A necessidade de encontrar um substituto, ou seja, um objeto perverso. No entanto, paga-se um alto preço por esse arranjo, que é a clivagem do ego. Né? Esse alto preço que se paga por ter esse processo paradoxal de negação e, ao mesmo tempo, de reconhecimento da realidade, como a gente falou antes, né? Esses fragmentos clínicos indicam, de um lado, a necessidade de preservar sentimentos de onipotência, de força, de competência, de suficiência, quando tenta realçar essas qualidades sexuais e, por outro, mostra a angústia suscitada diante de uma relação genital. Para ele, essa relação é sinônimo de morte, de aniquilamento. O que leva a perceber uma relação genital como tão perigosa? Porque a mulher é considerada para ele uma portadora da morte. Ele tem medo de que ela contamine com o vírus da impotência, do desamparo e da dependência. Para se defender dessa catástrofe psíquica, faz-se necessário construir um ego grandioso que permita manter a crença na existência do falo. Com isso, perpetua a ilusão do poder e suficiência, juntamente com a negação à dependência e a desvalorização da figura feminina. Então, nesse caso aqui, a gente consegue perceber vários elementos da questão da perversão, né? Essa questão de um narcisismo que fica exacerbado, essa questão de por que tem essa preocupação, por que tem esse medo com a questão da genitalidade, com a questão do sexo genital. Porque por mais que um indivíduo perverso ele chegue à sua genitalidade, os prazeres ainda vão ser muito parciais. Tem um caso famoso de livro, assim,
que agora não vou lembrar bem de onde que é, mas que um perverso, ele tem muito prazer pela questão de botas. Então ele tinha um fetiche muito grande com mulheres usando botas. E aí ele fala assim, que infelizmente ele tem que também se relacionar com a pessoa que está usando essas botas. Então é uma coisa muito individualizada de que eu não quero a pessoa que está usando essas botas, eu quero somente as botas. Então é muito diferente de um fetiche saudável, de uma pessoa que não é perversa, que ela gosta das botas, as botas dão prazer para ela, mas o que dá prazer é a pessoa nas botas. Para o perverso não existe. O que dá prazer é as botas. A pessoa que está ali, isso para ela é relevante. Então, eu acho que basicamente hoje, para dar uma introduzida, era isso, assim, né? A gente está mais ou menos por esse caminho. A autora também fala que a problemática do perverso se caracteriza por não haver uma apreensão da função masculina e feminina, pois o que está sempre presente é a imagem da mãe fálica. Dessa forma, o sujeito funciona como um ideal de ego narcisista, maternal e fálico, sendo que a ferida narcisista encontra-se por trás de qualquer representação objetal. Então, eu acho que agora, vamos abrir um pouquinho então para uma discussão, não sei o que vocês pensaram sobre o caso, ou o que vocês pensaram sobre essa introdução, essa introduzida que eu dei hoje para o assunto da perversão, assim, se você já tinha alguma familiaridade com o conceito, o que vocês pensavam sobre, o que vocês pensaram, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para comentar. Eu vou parar agora de compartilhar minha tela aqui, e aí a gente pode dar uma conversada. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês preferem que a gente faça essa discussão em privado ou siga gravando? O que vocês acham? Vai de quem está presente. Bom, eu não sei o que a gente espera. Vocês se importam de ficar gravando? Não tem problema? Então segue gravando. Então, tá. Eu estou aqui pegando o link do formulário de presença. Tá bom. Então, não sei o que vocês pensaram sobre... Foi mais a ideia mesmo, era dar uma introduzida, assim, não... Eu não fiz tantos entrelaços com a realidade ou com outros assuntos. Foi mais dar uma introduzida mesmo no tema, assim, para dar uma finalizada, para trazer um pouquinho do contexto histórico. Eu acho muito importante, né, a gente pensar que, por exemplo, teve ali no início quando eu trouxe a questão da definição do dicionário, que trazia a questão de homossexualidade, tudo mais, né? Isso era questão como era lá no século XIX, né? Atualmente existe todo um outro entendimento em relação às perversões e às parafilias, enfim, né? Então, para trazer isso também, assim, não sei o que vocês pensaram. Isso. Primeiramente, então, enquanto ninguém fala, pode levantar a mão ou pode só me interromper, que não tem problema, tá? Parabéns para Sara, uma bela apresentação. E pelo sacrifício também aí de estar falando com a dificuldade, com a rouquidão. Mas deu tudo certo, acho que todo mundo conseguiu entender. Então tá. Não, é um assunto muito delicado, né? Esse assunto que vocês para debater nesse que mexe muito lá no consultório. Vocês também travou? Para mim travou. Tá. Tá muito ruim. Eu tava cortando bastante, assim, não deu para entender muito bem. Bom, eu vou tentar aqui repetir. Não, agora foi. Beleza. Não, eu estava dizendo que é um assunto muito complicado, porque é um assunto que chega no consultório, chega no analista, porém, socialmente, não é apenas que não é falado socialmente, né? Muito pouco falado, é falado dentro de grupos muito específicos, como também em casos menos pronunciados, como esse que tu trouxeste do Antônio,
Em casos menos pronunciados, é um comportamento, né? A perversão, ela é um comportamento que está presente no nosso dia a dia, né? E que, em alguns graus, praticamente todos nós aqui apresentamos um pouco desses comportamentos. Então, é um assunto realmente muito delicado, mas é muito legal para debater. Então, assim, eu quero que não... seria muito legal que o pessoal participasse, falasse alguma coisa, para a gente conseguir debater aí uns 10 minutinhos para fazer... para valorizar ainda mais essa apresentação que foi muito legal de hoje. Pois é isso mesmo que tu falou, assim, né? É que nem eu falei antes, todo mundo tem essa questão dos prazeres parciais. Né? Todo mundo tem a questão do beijo, todo mundo tem a questão de alguma coisa que gosta mais. Que nem o exemplo que eu citei anteriormente das botas, né? Tá tudo bem tu sentir, nossa, eu fico atraída por ver alguém usando tal coisa, ou eu fico atraída pela mulher de botas. Só que a questão do perverso é que ele ignora todo o indivíduo que tá ali. E ele só foca naquilo. Ele é uma questão de que, por exemplo, não existe a questão de toda uma integridade, assim, de uma coisa. É tudo muito parcial, tudo muito pontual, né? Então, por isso também... Não, eu só ia comentar que eu lembro de uma professora minha falando uma questão de pedófilos, por exemplo, né? Que por causa dessa cisão do ego, existe muito um discurso, tipo assim, eu sei que é errado, mas... Eu sei que eu vou errado, mas, sabe, existe toda uma questão de ambiguidade, assim, né? Essas questões, Isso. então... O polimorfismo, ele está presente, né, desde a criança, né? Porém, a questão do perverso também é uma questão de não conseguir ter o gozo sem aquilo, né? Exato, Então, exatamente. não é que tem aquilo no meio e eu preciso que tenha aquilo no meio. Na verdade, precisa ter, independente do que tem em volta, né? Eu preciso ter aquilo especificamente, né? Exato. E no caso que tu trouxeste do Antônio também, tem uma questão de que a castração dele, né, a impotência daquele homem era tão grande que era exatamente proporcional ao nível de perversão, né? Então, o nível de incapacidade de relacionamento, né, que ele tinha era exatamente proporcional, né? Isso é muito também interessante. Vamos lá, pessoal. Então, se eu entendi um pouco, todos nós temos um pouco do perverso. O problema está no excesso, na falta do controle. Exato. É que nem o Anthony falou, né? Todo mundo pode sentir, tem um fetiche, ou tem um prazer, ou me sinto atraído por tal coisa, isso ou aquilo. Mas a De questão médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente, mas a questão é que o perverso, ele é que nem isso que o Anthony falou, ele só vai ter prazer com aquilo e ele ignora toda a questão da integridade do indivíduo, né? Ele permanece muito regresso nessa questão parcial da criança que tem prazer na zona anal, na zona oral. Ele fica muito preso nessa questão de zonas, nessa questão de parcialidade. E ele não consegue se integrar como indivíduo na questão do prazer, né? Na questão do prazer pulsional. Isso é que tem uma coisa também que, como a gente tem aqui pessoas de várias áreas, né? Isso é muito legal, é isso que serve a Liga. E todos nós aqui somos estudantes, então a gente pode também cometer algum erro e aí vocês também podem ir ajudando a gente. É uma construção. Então, assim, as fases de desenvolvimento sexual do ser humano, eles genital quando já estiver maduro, né? Ele começa no anal, ali na sucção, depois vai para o anal, no controle dos esfíncteres, né? Passa pela questão fálica, que é o poder, né? E só vai chegar no genital quando estiver maduro, né? Então tem aí um problema de maturação da sexualidade, né? A pessoa perversa, ela não conseguiu chegar numa maturidade sexual onde basta
em termos bem leigos, assim, bastaria uma penetração, né? Não basta, não é isso. Até porque a relação sexual está aqui dentro. E se a gente buscar em Lacan, inclusive, não existe relação sexual, né? Todo sexo, ele é individual, onde eu acho aquilo que me falta. Se não me faltasse nada, eu não procuraria um parceiro ou uma parceira, né? Pode falar. O que me atrai em relação a esse ponto de assunto, quando há essa frustração desse processo da castração em si, na verdade, ele traz simbologias representativas diversas. Isso é fascinante na perversão, né? Por exemplo, com a bota, pode ser máscara, pode ser olhos, pode ser cortes de cabelo, fisionomia. E aí nós entramos também pela questão indireta à pedofilia, né? Se a gente for observar, que também seria uma perversão, a forma, a idade do outro, né, do corpo, como isso perpassa, o pederasta também. Então, tem vários aspectos interessantes, não só objetos, mas aquele perfil específico, né, daquela persona específica. Não, muito legal também que o Leonardo, creio que já seja psicanalista, então ele tem aí um conhecimento. Mas é importante isso, né? O objeto, né? Essa relação objetal, ela não precisa ser um objeto literal, né? O objeto pode ser também uma pessoa. Só que acaba que é a criança, e não exatamente aquela criança, é a criança, né? Que atrai, né? Ou a pessoa de cabelo azul, né? Quando pinta o cabelo de azul, mas não é a pessoa, né? É o cabelo azul. Então, é muito interessante, sim, com certeza. E também é interessante pensar na questão do mecanismo que ocorre frente, né, a isso. Não existe o recalque, não existe o simbolismo, né? Então, o indivíduo perverso, ele não consegue satisfazer esse prazer pulsional dele por alguma coisa simbólica, né? Tem que ser ali no ato, tem que ser no concreto, né? Isso é muito interessante, porque existem outras patologias que existe a questão do simbolismo e tudo mais, né? Que nem eu trouxe ali antes, a questão da neurose. Mas na perversão isso tem que ser concretizado em ato, né? Então, por isso também que é tão impactante, né? Principalmente a questão da pedofilia, né? Que traz um impacto muito grande. Não existe espaço para simbolismo. Né? Sim, claro, porque uma coisa por exemplo, a lei diz ali 18 anos, aí a pessoa tá fazendo, tá tendo relações, por exemplo, com uma garota de 17, e outra coisa é ter relações com uma criança de 2. Então tem diferença, né? Há uma diferença. O Leonardo também coloca ali que eu tinha uma colega no colegial que se apaixonava por caras barrigudinhos, paternidade representada. Provavelmente. Coroa. Pois é, e é isso, né? Todo mundo pode ter suas preferências e tudo mais, né? Mas a questão é que o perverso é só isso, e ele não. Isso é uma questão muito de perverso não se importar com a pessoa, né? E sim somente com aquilo que vai dar prazer pra ele. Então não importa se não importa o coroa barrigudinho em si, importa a característica do barrigudinho, exatamente. Exatamente. E no início também, ali no início da psicanálise, né, com Freud, e é claro, Ferenczi, mas Jung também no início, mas tu tens ali no texto de 1902, 1903, um texto do Freud onde ele fala que, porque ele trata dessas, do que a gente chama hoje de parafilias, junto com as inversões sexuais, né? E as inversões seria mais ou menos o que a gente chama hoje de homossexualidade, né? Então,
tu terias os invertidos parciais, os invertidos totais, esses são os termos que ele usa na época. E que não tenho certeza, mas talvez fosse algo como a homossexualidade e transexualidade. E ele diz uma coisa interessante que ele fala é que na Viena de 1902, mais ou menos, eu não me lembro de quando é o texto, mas na Viena de 1902 existiam invertidos sexuais. Ele não sabia quantos, mas com certeza era um número considerável. Então, tipo, isso porque não existia o IBGE na época, lá em Viena. Mas é só um detalhe interessante que eu me lembrei agora, que a homossexualidade, né, existe desde sempre, assim, então só um adendo. Não nasceu com, que nem falam aí o pessoal, com essas feministas. Então, esse dos pés, a Karen colocou, esse dos pés eu conheço se não é... Eu não entendi se a Karen tá falando dela mesma ou se ela tá dando um exemplo. Não são raros. Não, eu tô falando de mim mesma. É um exemplo prático. Minha cachorrinha tá muito brava aqui. Eu vou precisar dar um jeito nela aqui. Nós vamos discutindo. Não, que como eu estava percebendo assim, Sara, quando você falava e explicava ali como a gente consegue levar na prática, né? E aí eu tinha um boy ali que era fascinado por pé e só o meu pé que era o importante. Se não fosse eu... se não fosse eu me masturbar, eu não gozava. E a questão de só o pé, né? Não importa a pessoa inteira, é só o pé, né? Exatamente. Isso. É bem característico. Então tá, eu não sei se mais alguém tem alguma colocação, quer falar alguma coisa. Semana que vem a gente tem de novo na terça-feira, meio-dia. E aí a gente vai dar continuidade ao tema da prevenção, abordando outros olhares, outras questões relacionadas a esse tema, né? Hoje foi mais para dar muito reduzida, para se familiarizar um pouquinho. Então, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Enfim, estamos abertos aí. Eu não sei se também se todo mundo já preencheu o formulário de presença, né? Que tá ali no chat. Que quem não preencheu, quiser preencher ali para ter questão do certificado e tudo mais. Então, quem não preencheu, pode preencher. E eu acho que é isso, então, pessoal. Acho que... Então, até a próxima terça. Sara, as próximas será contigo? Foi dividido a sequência? Sim, foi dividido. Nós somos em 3 integrantes, né? 2 Marias, eu e 2 Marias. E aí, hoje eu fiz essa parte da introdução e depois nos outros encontros elas vão conduzir, mas a gente vai estar sempre aqui, enfim, a gente está sempre juntas, mas só que cada uma vai conduzir por um dia. Para ficar mais organizadinho. Então tá. Muito obrigada pela presença de todos. Então, lembre de preencher o formulário de presença. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.